Olá, estamos aqui com mais um Coluna da Hora e hoje o nosso convidado me ensinou uma frase que até hoje eu fico com ela aqui em momentos de decisão. Um problema por vez. Essa é uma frase que não sai da minha cabeça quando eu tenho problemas. E quem me ensinou é o André Costa, que foi nosso secretário da Segurança do Ceará. Muito bem-vindo, André, à Coluna da Hora. Eu quero começar perguntando, oi, Roberto Maciel, eu quero começar perguntando de onde vem todo esse centramento para ter desenvolvido, né, todo esse trabalho que você ficou há mais de 3 anos à frente da secretaria. Eu acho que é uma construção, né, Evelyn, na vida, né? Acho que começando com toda a educação que meus pais me deram, passando aí na minha adolescência uma forte formação evangélica, né? Então, assim, buscar realmente me aproximar mais de Deus. E também a própria experiência, eu tive uma formação também em PNL, em Programação Neurolinguística. E aí você, como você bem citou, né, uma das coisas que eu sempre trago em mim muito forte essa questão, né? A gente tem N problemas para enfrentar ao mesmo tempo, mas você tem que ter foco em alguma coisa, tem que saber delegar, né, soluções de outros problemas para outras pessoas e realmente focar no que é mais importante, no que é mais grave e um de cada vez vai conseguindo resolver essas crises, né, esses momentos difíceis, mas sempre, né, acho que tem que ser com serenidade, com tranquilidade, sem projetar muitas vezes problema nas pessoas, né? Não faço isso de descontar problemas nas pessoas, né? Seja dentro de casa, seja no trabalho. São algumas, é muita coisa, na verdade, né? A pergunta ficou assim bem, mas são algumas coisas que a gente se utiliza no dia a dia para conseguir realmente superar tantos momentos difíceis, né? Acho que principalmente não achar que sozinho vai resolver tudo. É se apegar primeiramente a Deus, pedir orientação a Ele e também sempre com as pessoas próximas, com os amigos, a família, né? Então, acho que quando você tem toda uma rede de suporte, de pessoas que estão ao seu lado, tudo em equipe fica mais fácil de ser resolvido. André, me parece que são coisas que andam, a gente pode até dizer assim, de mãos dadas. Problema e segurança pública. É uma parte muito sensível da administração, a gente sabe disso, a administração pública tem isso aí, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal e na esfera federal também. No entanto, segurança pública virou uma peça de retórica política extremamente utilizada, muito batida. Recentemente, isso aí a gente já conhece, já sabe de movimentações que têm implicado muitas modificações na cena política, enfim. Como é que você vê essa situação, a politização da segurança pública? É algo que me preocupa bastante, Roberto, porque é um tema muito sério, as pessoas não discutem com a profundidade que o tema merece, né? Acham que vão encontrar soluções rápidas, que vão encontrar soluções fáceis, que tem alguma fórmula mágica, que a gente vai conseguir resolver as coisas do dia para a noite. Não é bem assim. É um trabalho de longo prazo, não é nem de curto nem de médio, é um trabalho de longo prazo. Na verdade, quem vem para uma área dessas tem que trabalhar pensando muito mais nos legados que vai deixar, né, em montar realmente uma estratégia a longo prazo, o que é que a polícia pode fazer para ajudar nisso. Porque, na verdade, quando a gente fala em segurança pública, a polícia, que é o nosso trabalho, a nossa parte que cabe, ela trata os efeitos, ela não trata as causas dos problemas da segurança pública, que vem de questões sociais, vem desde a questão da educação até desde a família, né? Então, assim, a gente fica numa situação difícil, quem é da área policial, porque a gente faz todo um trabalho e que a gente não consegue, ou pouco consegue interferir nas causas desse problema, né? Apenas nos efeitos. E aí vem realmente muitas pessoas que buscam se aproveitar dessa dificuldade, trazem todo um discurso raso, um discurso que a população ela não merece esse tipo de discurso, né, de achar que é fácil resolver os problemas. Então, assim, eu não vou generalizar aqui, mas muitos
muitas daquelas pessoas que saem da polícia, da segurança e entram para a política, eu lhe digo uma coisa, poucos conhecem segurança pública. A grande maioria são pessoas que não trabalharam, não têm uma história na polícia. O bom policial que tem uma história. Vá ver qual é a história que essa pessoa tem dentro da polícia. Né? Normalmente não tem, não conhecem, não viveram o que é segurança pública. Então, infelizmente, a gente coloca nas mãos dessas pessoas um tema que é tão importante, mas da qual elas não conhecem e muito menos têm soluções, apresentam soluções para melhoria. Em seu trabalho na segurança pública do Ceará, você falou de legado, e você trouxe um diferencial, que foi a questão do investimento em tecnologia. Como é que isso se coloca hoje? Assim, qual a avaliação que você faz da tecnologia ajudando a segurança pública? Eu acho que foi uma grande marca da minha gestão. É uma gestão, né, juntamente com o governador Camilo Santana, que realmente investiu bastante na estratégia que nós montamos. Ele bancou realmente, né, acreditou, confiou na estratégia. E a gente, assim, hoje na nossa vida, praticamente tudo a gente se utiliza da tecnologia. Né? Agora mesmo a gente está aqui gravando e se aproveitando de uma ferramenta tecnológica. Então, mas infelizmente a polícia, e aí eu falo isso no Brasil, visitei alguns países da América Latina também, a polícia ela está muito atrasada ainda no que tange à tecnologia. E aqui nós conseguimos avançar muito. Mas o principal desafio não é desenvolver as tecnologias, não é ter disponível aos policiais essas ferramentas. Esse é um desafio, mas não é o maior deles. Isso aí muitos podem conseguir, muitos estados ou países já investiram também em tecnologia. O maior desafio é você conseguir construir um processo de aculturamento dos policiais, um processo em que o policial ele funde duas culturas. Ele não abandona a cultura dele, do tirocínio, né, aquele policial que tem experiência na rua, que ele vê uma situação suspeita e ele decide agir. Ele não abandona isso, mas ele traz para o seu dia a dia, para a sua cultura, também o uso da inteligência artificial, das ferramentas que a gente coloca à disposição. Esse é o maior desafio. O desafio é você alinhar a inteligência artificial com a inteligência humana e você trazer realmente, fazer com que as duas caminhem juntas, né? Não, sem ordem de prioridade, de importância. Não pode achar que a tecnologia sozinha vai resolver os problemas, porque é necessário na ponta que tenham homens, que tenham mulheres dispostos realmente a agir. Senão você vai ter muita informação, muito dado e nenhuma ação, nenhuma atitude. E você não vai resolver o problema da população dessa forma. André, você falou de desafios e eu lembrei agora que há um desafio muito importante que é necessário ser enfrentado pelo gestor, o gestor da segurança pública. Ele tem vários interlocutores. É justamente o desafio do diálogo. O gestor da segurança pública tem o interlocutor no campo parlamentar, tem o governo federal como interlocutor, tem o próprio governador, tem o secretário ou a secretária de Fazenda do Estado. Como é o desafio desse diálogo, ou desses diálogos? Como é que consegue equilibrar todas as situações, todas as dificuldades, todas as negativas ou todas as facilidades? Como é que é esse desafio? Olha, é uma parte difícil realmente da gestão na área da segurança pública. O secretário, a todo momento, ele é demandado e ele é demandado por todos, né? Não apenas do governo, mas vem as demandas de políticos, das prefeituras, de deputados, de vereadores, da população, enfim, as demandas vêm de todo lado e a todo momento e de todo mundo. Então, realmente, você não pode estar dizendo sim para todo mundo, senão você não vai conseguir atender nada, nem a ninguém. E saber, um desafio grande é saber dizer o não, né? E eu acho que é importante também a forma como você leva esse não para as pessoas, sempre buscando deixar uma porta aberta, dando uma possibilidade, né? Às vezes não dá para atender do jeito que você quer, mas que tal a gente fazer dessa forma, né? Então, assim, de você conseguir alinhar esses pedidos que chegam a todo momento. Acho que o primeiro passo é não fechar as portas, né? Primeiro passo, alguém quer ter uma audiência com o secretário, quer falar com o secretário, as portas estão abertas.
Então, isso desde, digamos assim, políticos, desde políticos importantes, passando também pela tropa, as associações, sindicatos, e até no contato direto com os policiais também, que eu sempre fiz questão de estar nas ruas para conversar com esses policiais e com a população. Essa ida às ruas que eu sempre fiz era não só conversar com os policiais, mas também com a população. Quando a gente ia para uma comunidade como o do Babilônia, do Jereba, da Lagoa do Urubu, né, do Cidade Jardim, do Alameda das Palmeiras, enfim, tantos locais que tinham problemas assim gigantescos de segurança, que as pessoas sequer saíam de casa e diziam: secretário, como é que eu posso cuidar desses meninos que não saem nem de casa? Quando sai e olha lá para a escola, mas depois tem que passar o dia trancado dentro de casa, como é que eu crio esses meninos? Então, é importante para o gestor, na área da segurança, ouvir essas pessoas, para que a gente compreenda o que é que elas passam no dia a dia, para que a gente possa, então, encontrar soluções. Então, sempre o primeiro passo é ter as portas abertas. E aí a rede social, eu sempre usei muito para isso, acho muito um canal importante também, né? Nunca fechar as portas para a imprensa também, então sempre estava lá para atender, acho que talvez ninguém nunca atendeu tanto a imprensa, e não atendia só para falar de temas bons, agradáveis, né, de boas ações, não. Na grande maioria das vezes, atendia a imprensa para falar das crises, das dificuldades, né, dos momentos mais difíceis. Foi quando eu mais atendi a imprensa, porque eu sabia que era o meio, era o canal para eu poder falar com a população, para eu poder passar uma mensagem à população. É um canal importante. Então, nunca fechar as portas e, claro, acho que saber dizer principalmente o não é algo muito importante nessa área, sem você cortar relacionamentos que são importantes. Às vezes você precisa fazer certas concessões para conseguir apoio em outras ações. Então, é saber alinhar isso, claro, sem nunca ferir as leis, sem nunca ferir a ética ou a moral. Como é que é? Você falou aí do contato com os policiais lá na ponta, né? Isso era uma marca da sua gestão, você ia lá, visitava à noite, a gente acompanhando pelas redes sociais também. Mas como é que é o contato com a população? E que ponto de melhoria a gente pode ter daqui para frente? Pois é, com o policial, né, é importante, todos eles falavam muito que pela primeira vez eles viam o secretário, principalmente ter um contato com o secretário de segurança, às vezes sequer sabiam quem era. Muitas vezes eles relatavam isso para mim, que nem sabiam quem era o secretário à época, conhecia os comandantes, mas não o secretário, né? E a população, né? A população, esse contato de você realmente ouvir, é para elas que nós trabalhamos, né? Eu digo sempre, dizia sempre aos nossos policiais que, por exemplo, eu como delegado da Polícia Federal ou como secretário e eles nas suas funções, nós somos sim autoridades públicas, autoridades da lei, mas que eu sempre disse a ele, essa postura de autoridade a gente tem que ter para o bandido, para o criminoso. Mas com a população, a gente não pode esquecer que antes de sermos autoridades, nós somos servidores públicos. Então, para a população, que é as pessoas de bem, que é 99% ou mais da população, para essas pessoas, a nossa postura não pode e não deve ser de autoridade, mas sim de servidor. Então, quando você vai até as pessoas e ouve os problemas, ouve atentamente, pacientemente, né? Então, a pessoa se sente ouvida, só aquilo ali assim, já faz uma grande diferença para ela. Ela saber que tem alguém que a ouve. Infelizmente, Eveline, Roberto, infelizmente, quando a gente chega nesses locais, a gente percebe que de todo o poder público, aí eu falo aqui de União, de Estado, de município, todo o poder público, muitas vezes só quem chega em certos locais é a polícia. Só a polícia. E a gente sabe que, infelizmente, por vezes, quando chega ainda com essa postura, não de servidor, mas de autoridade, né? Então, é uma população totalmente desassistida, mas que por isso eu achava que era importante esse papel de estar lá, nessa postura de servidor e dando exemplo para aqueles policiais que estavam lá trabalhando naquela comunidade, vendo, poxa, se o secretário de Segurança Pública vem aqui, nos atende a população desse jeito, por que é que eu vou atender a população de forma abusiva, de forma não cortês, né, não urbana? Então, era para dar exemplo também para os policiais. Eu fazia questão de fazer isso na frente deles, na presença deles.
Você falou agora há pouco, André, do atendimento paciente, de ouvir pacientemente as pessoas. E falou na resposta anterior sobre o diálogo com a imprensa, sobre a atitude ou a prática de receber a imprensa. Aí eu pergunto, a imprensa muito voltada especialmente para o tema da segurança pública, ou da polícia, às vezes uma imprensa, muitas vezes uma imprensa que eu diria sensacionalista, que trabalha com espetacularização, essa coisa toda. A gente tem vários programas, eu não vou citar nenhum, mas quem acompanha a gente sabe, tem vários programas de televisão, de rádio também, que espetacularizam a violência, espetacularizam a deficiência da segurança ou qualquer dificuldade de segurança. Enfim, como é que se tem paciência para atender esse tipo de imprensa? Vou até respirar fundo aqui para poder responder. A relação é muito difícil, é uma relação realmente muito difícil. Não vou dizer com todos da imprensa, mas com parte dela. É muito difícil realmente. Mas, assim, eu acho que quando você entende o propósito que você tem naquele momento, naquele contato com a imprensa, qual o propósito daquilo, qual o motivo de estar ali. Se fosse o motivo só para, não, eu vou aparecer na TV, eu vou ganhar visibilidade, as pessoas vão me conhecer, se esse for o propósito, realmente você não tem a menor condição de ter paciência em determinadas situações. A gente percebe realmente, né? Tem jornalista que vai lá, que testa você, né? Que vai ali mesmo assim para botar o dedo ali na ferida, e às vezes a preocupação maior dele não é receber a informação, mas é tentar causar um fato. A gente percebe, isso é perceptível em alguns jornalistas, né? Eu tento primeiro não projetar. Eu sei que às vezes aquele jornalista está ali na ponta, às vezes ele também está cumprindo ordens de outras pessoas, né? Então eu tento muito separar a conduta da pessoa. Eu não vou atacar ninguém especificamente. Então eu estou vendo só olhando para a conduta daquela pessoa naquele momento. Não fico assim, não tento projetar na pessoa, né? Eu tento separar muita ação da pessoa. Mas assim, é complicado, mas o que é que tem por trás disso tudo? Quando eu vou ali atender a imprensa, e às vezes você leva ali um resultado positivo, Roberto, de redução de crimes, e você fala ali 5, 10 minutos, né, que é uma coisa assim que, às vezes me desculpa, eu falo demais, né, numa coletiva, mas eu digo, ó, tem material à vontade para vocês poderem editar, né, falo muito. Mas assim, você fala 5, 10 minutos e às vezes assim, o que você vê que aparece lá é uma edição de um pedaço de uma fala descontextualizada, né? Muitas vezes tirada de contexto, e assim, e você pensa, como é que eu vou atender essas pessoas na próxima vez, né? Mas aí é aí que vem, qual é o propósito disso? De receber ali os jornalistas, de estar na frente das câmeras, né? Então, para mim, o grande propósito desse momento é poder atingir as pessoas, é poder passar, transmitir uma mensagem para as pessoas que assistem, que acompanham, e especialmente uma mensagem que passe segurança para elas, que passe tranquilidade, que a gente está passando em determinados momentos por algo difícil, por uma crise, mas que nós vamos superar aquele momento e que a gente precisa das pessoas para isso. Então, eu acho que quando você sente firme esse propósito de você, de qual é o motivo daquele momento que você está enfrentando, com aquelas pessoas que você está enfrentando, eu acho que a gente consegue, então, trabalhar de forma profissional e atender profissionalmente esses profissionais, esses jornalistas. André, como boa jornalista, vou fazer agora uma provocação, então. Como é que junta aí o André, delegado de Polícia Federal, a pessoa que tem que lidar com essas situações muito graves, né? Assim, não só no Brasil, é uma coisa que se fala muito, não é só no Ceará, é no Brasil, é um problema mundial, um problema de segurança, a gente sabe disso, muito ligado a fatores econômicos, sociais, como você já falou. Como é que a gente junta, e vou provocar, como é que junta esse André que tem que lidar com essa vida difícil, dura, com o André exímio pianista? Porque aqui na Coluna da Hora a gente fala de música também. Assim, às vezes fica até sem muito tempo, né, para treinar, né? É um hobby que eu tenho,
aos 5 anos de idade eu comecei. Meu pai, assim, era um sonho que ele tinha, né? Ele tinha 2 sonhos que ele não realizou e que ele queria que eu realizasse, como filho mais velho aqui de casa. Um eu não realizei, ele queria que eu fosse médico, né? E eu deixei de ser médico porque eu andava muito com um tio meu, neurocirurgião, e na época era o BIP, e a gente estava nos cantos, nas praias e tal, e tocava o BIP, ele tinha que abandonar tudo. Ele disse, não quero ser médico, trabalhar num negócio desse que não tem dia, não tem sábado, não tem domingo. E a ironia foi que acabei caindo na polícia, né? Que é tão ruim ou pior até, né? E o outro sonho dele eu consegui realizar. Meu pai disse que tinha esse sonho desde criança, porque ele tinha alguns primos que tocavam piano ali no centro da cidade, sabe? Ele contava assim, chega e brilhava os olhos, né? Que os primos abriam essa janela daquelas casas antigas no centro, eram 2. E começavam ali a tocar piano e as meninas se juntavam na janela para ficar ouvindo. E meu pai achava o máximo aquilo, né? Mas ele nunca aprendeu. Então, esse sonho, ele botou os 3 filhos para tentar aqui de casa. O único o que conseguiu foi eu, mais velho. E é um hobby que eu trago até hoje, né? Assim, é difícil no dia a dia, com tanta atividade, tanto trabalho, a gente desenvolver mais, né? Depois aprendi alguns instrumentos sozinhos, violão, flauta doce. Minha filha agora está me cobrando, ela disse que quando eu voltar agora a morar em Maceió, tem que aprender saxofone, né? E estou passando isso para ela. Ela já sabe tocar algumas coisas no piano também. Parou um pouco, né? Esse tempo que eu estou morando junto, mas agora quando eu voltar, ela já disse que quer voltar para as aulas particulares, né, de piano. Mas assim, é bom porque ajuda também, acho que desde, como eu falei, a construção da vida, né? Acho que a música, antes eu tocava só música clássica, hoje eu toco outros estilos também, até rock, eu sei que você gosta muito de rock, né? Até rock eu toco também, mas isso ajudou nessa construção de quem é o André Costa, a pessoa, né? De trazer essa serenidade, essa calmaria, né? Então é um momento ali para relaxar mesmo. Para mim, eu vejo assim, nunca me apresentei, me apresentei uma vez publicamente, viu? Foi lá no Teatro do Ibeu, Ceará. Toquei com uma Temos que ter esse registro, gente. Vamos buscar esse registro. Toquei com uma saxofonista lá. Eu tinha exatamente 18 anos. Foi quando eu estava um semestre que eu esperei para começar a faculdade de Direito. Eu fiquei fazendo as aulas de coral, de canto, lá na UFC mesmo, ali na avenida da universidade. E lá conheci essa saxofonista, e um dia ela me chamou para tocar. Toquei 2 músicas com ela. Foi Odeon, que é um chorinho, e toquei também um clássico. Agora não estou lembrado agora qual foi. Foram 2 músicas com ela, né, como um coadjuvante ali, né? Mas é um grande hobby que eu tenho, e para os mais íntimos, né, eu topo assim tocar. Você falou em relaxamento, André. Como é que dá para relaxar, tendo, por exemplo, algumas situações como o crime de morte daqueles 2 elementos, vou usar a palavra elemento, eu sabia que ia usar a palavra elemento hoje, GG do Mangue e Paca. E também aquele tiro que deram no motim da Polícia Militar, lá em Sobral, que deram no senador Cid Gomes. Como é que consegue relaxar numa situação assim? Assim, quando algo acontece, eu sou muito intenso também. Quando é necessário, eu sei ser. E assim, quando um problema grande acontece, eu caio assim, eu caio para dentro do problema. Como eu falei, são muitos problemas, né? A Everine falou um de cada vez, mas tem aquele que você tem que realmente focar. E esses e outros casos aí que você citou, realmente assim, estou lá durante o meu dia, amanhã, à tarde, à noite, né? Não tem hora. Se precisar, já virei noite, não tem problema em relação a isso, isso é normal para um policial. Então, assim, enquanto eu tenho algo para fazer, para resolver, eu estou lá, estou mergulhado no problema, eu caio em campo, né? Eu estou direto, eu não estou ouvindo só a palavra de quem está no comando, eu vou lá, eu vou falar direto com quem está investigando, com quem está enfrentando a situação na ponta. Sempre fiz isso, é a minha forma de trabalhar. Mas, claro, tem uma hora que você tem que parar, senão você fica sem energia, né? Não consegue jamais raciocinar direito. Você, é do ser humano, é de qualquer um. Eu não sou super-herói, nem perto disso, nem quero ser, nem parecer ser, né? Então, claro, tem aquela hora que a gente precisa descansar. E é uma coisa que eu sempre faço. Quando eu chego em casa, que eu vou deitar,
eu começo a pensar primeiro, olha, o que eu podia fazer durante o dia eu fiz, eu tenho plena consciência disso, que o que estava ao meu alcance, às vezes até um pouco além eu fiz, até além eu cheguei a fazer. Eu sei que naquele momento também que eu deitei para poder dormir, eu não adianto mais naquele momento eu estar me preocupando, eu estar pensando naquilo, não vai ajudar em nada, né? Não vai ajudar em nada, até porque eu sempre falo, meu trabalho sempre é muito em equipe, né? Então naquele momento eu estou só, claro que a gente também decide algumas coisas só, mas no geral eu gosto de discutir, de debater com mais pessoas, então aquele momento é para uma reflexão, né? Então, assim, o dia passou, amanhã vem um novo, às vezes é para acordar logo cedo, na madrugada ainda, mas agora é hora de descansar para poder cedo estar lá e voltar a resolver os problemas, né? E, assim, eu fiquei muito tempo também afastado da minha fé, mas já tem um pouco mais de ano que eu retornei mais firmemente, e também é nesse momento que é um momento para conversar com Deus e trazer realmente um acalanto, né, para o coração, e sempre com aquilo na cabeça. Eu vou agora descansar, eu vou relaxar, para amanhã eu poder dar muito melhor de mim para as pessoas, né? Que eu não vou conseguir dar esse melhor se eu estiver cansado, preocupado, ansioso. E aí a programação neurolinguística também ajuda, que você falou no comecinho, né? Programação neurolinguística, até por conta das aulas que você dava, né? Para gente que vai fazer concurso, isso deve ser retomado também, né? Programação neurolinguística faz parte dessa programação aí para manter o foco? Com certeza, né? São muitas ferramentas, né? Mas nessa questão do foco, por exemplo, de você entender muito a questão, coisas ruins acontecem, mas nada deve ser encarado como um fracasso. Em momento algum você deve encarar que fracassou, que está derrotado, né? Na verdade, tudo que de ruim acontece, todos os momentos difíceis pelos quais eu passei, cada um deles eu botei na minha cabeça que era uma grande oportunidade para aprendizado, para crescer como pessoa e como profissional, uma grande oportunidade para trazer essa pauta da segurança, levar informação às pessoas, fazer com que elas debatessem com maior profundidade esse tema, para que a gente possa realmente juntos construir soluções para essa problemática. Então, acho que principalmente essa questão de não encarar momentos difíceis como momentos de fracasso. Eu acho que quando a gente trabalha muito essa questão, a gente consegue superar com mais facilidade essas crises e esses momentos difíceis pelos quais a gente passa. Falando em momentos difíceis, e a gente falou também do diálogo político, tem um tema na pauta política que tem sido muito debatido, muito falado, que é a liberação do uso de armas. Qual é a sua postura em relação a esse assunto? Como é que você vê? Arma é solução? O uso de arma pelo cidadão é solução para a segurança pública? Olha, Roberto, é um tema assim. Eu tenho um lado assim que eu acho que é importante que as pessoas elas tenham uma certa liberdade para o que ela quer possuir ou deixar de possuir, o Estado evitar que o Estado interfira demais. Mas assim, na verdade, eu não vejo como solução. Eu acho que é uma coisa muito mais individual do que buscar uma solução para a segurança. Primeiramente, eu destaco o seguinte: não existe nenhum estudo sério, na área de segurança pública, realizado em qualquer país do mundo, que vincule a questão do porte de armas ou o desarmamento à melhoria na segurança. Não existe. Não existe evidências que diga que se a população estiver armada, a segurança melhora. Ou se a população está desarmada, a segurança vai melhorar. Não existe. Tá? Então, eu acho que assim, se for para dizer assim, vamos deixar que as pessoas portem armas nas ruas para melhorar a segurança pública, isso não tem nada sério, estudo científico no mundo que afirme isso. Mas alguns falam, na Suíça, todo mundo lá tem uma arma em casa e tal. Será que é por isso que a Suíça seria um exemplo de segurança pública? Ou será se é porque lá você tem uma educação de qualidade, serviços públicos de qualidade, oportunidade às pessoas delas não fazerem parte, né? Delas pertencerem à sociedade
e não buscarem uma facção ou crime para pertencerem ao crime. O que será que está realmente interferindo positivamente na segurança pública daquele país? Então, eu fico preocupado. Eu acho que o modelo que nós temos hoje é um modelo muito bom, que é: você quer ter uma arma em casa, você quer comprar uma arma, possuir uma arma, se você cumpre requisitos objetivos da lei, é o mínimo que tem que ser exigido. Se você demonstrou que sabe manusear uma arma, conhece da legislação, passa num teste psicológico, enfim, e você não tem antecedentes criminais, você pode simplesmente comprar sua arma e deixar. Você pode ter uma arma guardada em casa, você pode ter uma arma guardada no seu local de trabalho, no seu comércio, por exemplo. Então, a lei hoje não impede, né? E nada mudou durante a gestão agora do atual governo federal. Ah, mas eu quero portar uma arma na rua. Aí você vai passar por um critério que é avaliado por um delegado de Polícia Federal, pelo superintendente daquele estado, de dizer se você demonstrou que você tem uma necessidade de portar aquela arma, que uma necessidade extraordinária. Você tem uma situação própria, peculiar, que lhe diferencia das demais pessoas. E se você realmente demonstrou que é necessário portar uma arma na rua, você pode tirar o porte. Você cumprir as exigências da lei. Então, eu acho que esse modelo é um modelo ideal. Eu não sou favorável a, agora libera, qualquer pessoa pode comprar arma, qualquer pessoa pode andar armada na rua. Eu não vejo isso como solução. Como é que a gente vê a questão você falou aí, né, por exemplo, na Suíça, ninguém vai para uma facção criminosa. Esse crescimento, pelo menos no conhecimento, tanto se fala nisso, nesse poder, né, paralelo, ou poder constituído pelos criminosos, né, em facções. Como é que tem sido o enfrentamento disso hoje? Olha, são três pernas principais, três ações principais, né? Um dos eixos entra a parte social, né? Então, como eu falei agora há pouco, socioeconômica, né? Melhor dizendo. Quem entra na facção são jovens. Dificilmente você vê uma pessoa de 40, 50 anos que entra na facção. São jovens, são crianças, muitas vezes, né? Com, às vezes, até menos de 10 anos, passando ali pela adolescência, a juventude. Esses são os alvos das facções. As facções querem trazer para si, escravizar essas crianças e adolescentes, né? Então, por que eles acabam entrando nessa vida? O ser humano, qualquer que seja ele precisa se sentir que pertence a algo, né? Às vezes as pessoas até criticam, por exemplo, a questão de torcida organizada e tal, mas será que não seria assim, o clube de futebol é uma paixão tão forte, né? Assim, quando você tá ali naquela, digamos, uma tribo, né? Só de quem é torcedor do Ceará, quem é torcedor do Fortaleza, e você tá junto ali das pessoas e você grita junto com eles, um copia o outro, um faz o que o outro faz, e assim, e você passa a sentir que pertence a algo. Será que não seria um bom caminho, né? O governo, prefeitura, enfim, o poder público, chegar junto dessas torcidas, organizar melhor elas e investir nelas com projetos sociais e tal, aproveitar essa paixão ao futebol e fazer com que esses jovens sintam que pertencem a uma torcida organizada, em que tem todo esse apoio do governo, ou é melhor deixar como estão hoje, né? Que, infelizmente, muitos deles sentem que não pertencem a nada, nem a família deles, muitas vezes pertencem, e aí eles encontram um caminho, né? Eles não estão na igreja, eles não estão só estão de corpo presente na escola, não estão estudando, não estão aprendendo, né? Dentro de casa os pais abandonam. Então, quem é que ele encontra ali para acolher? É a facção. Infelizmente é isso, é o traficante que quer trazer as pessoas para si, para ter controle sobre as pessoas, né? Para escravizar realmente as pessoas. Então, um eixo importante de combate é esse, é o eixo socioeconômico. Esse é para a gente trazer resultados aí a médio e longo prazo. É cuidar dos nossos jovens. O segundo eixo é da segurança pública em si. Então, aqui a gente trabalhou forte com a polícia, né, de desenvolver, aumentar a tropa, mas tem um limite, né, que você não pode contratar policiais também de forma ilimitada. O gasto público não vai suportar, mas a gente aumentou o efetivo,
A gente equipou melhor os policiais hoje trabalham com armas importadas. É o único estado do Brasil, até hoje, que concluiu uma licitação internacional de pistolas, né? E hoje nós trazemos as pistolas para os policiais, a mesma que o exército americano usa, que a marinha americana usa, por exemplo, fora forças especiais de tantos outros países da Europa. A gente dá apoio jurídico a esse policial para trabalhar. Ele tem hoje, é o único estado do Brasil, tem advogados de graça para defender os policiais. Então foram várias conquistas que a gente trouxe para que a gente tivesse uma polícia mais forte, uma polícia realmente pronta para combater o crime, né? Aí já aqueles que já estão realmente dentro das facções. E o terceiro eixo, então, investimento socioeconômico, segurança pública em si, polícia, investir na polícia. E o terceiro, que é atacar a questão dos presídios, né? Já que o modelo de crime organizado no Brasil é um modelo semelhante ali à EMA, que as EMAs são facções ali na Califórnia, principalmente. Temos também as Maras, que são outro modelo ali na América Central, como um país como Honduras, como Guatemala. E aqui no Brasil, as chamadas facções. É o mesmo modelo. Eles são chamados em estudos aí fora do país de gangues de presídios, né? Então, é uma forma que o Brasil encontrou de organizar o seu crime, nascendo de dentro dos presídios e se desenvolvendo dentro dos presídios. É dentro dos presídios que eles escravizam as pessoas, né, muitas vezes. Então, aqui também foi um trabalho muito forte. O Mauro Albuquerque, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar, afirmo sem medo, ele é o maior especialista em sistema penitenciário do Brasil, com absoluta certeza ele é. E vem transformando o sistema penitenciário. Recentemente eu fiz uma visita lá, já após a minha exoneração, fui lá com ele, já tinha ido algumas vezes, fui mais uma vez para conhecer, e assim, é uma grande transformação que ele fez lá, talvez a maior transformação que a gente tenha visto no Estado. Então, trabalhando forte essas três ações, a gente vai conseguir resultados a curto, médio e longo prazo. Falando em curto, médio e longo prazo, vamos falar agora também um pouquinho do André Costa. Como é que foi o seu retorno para a Polícia Federal? Quais são os seus projetos para o futuro? As pessoas costumam associar o exercício de uma função destacada nos governos como um passaporte, uma passagem para a vida parlamentar. Você tem essa pretensão? Você pretende um dia se candidatar a alguma coisa? Olha, Roberto, eu não vou dizer nunca, né? Mas, assim, desde a primeira gestão, os 2 primeiros anos como secretário, nesse período agora, eu confesso para você que eu recebi algumas sondagens, né? Recebi algumas sondagens, tanto para a questão do parlamento, federal e estadual, como recebi algumas sondagens também a nível de prefeitura, né? Mas, assim, eu não vou dizer que eu nunca vou a tentar um cargo eletivo, mas, assim, não, até hoje, nunca foi meu objetivo, minha meta, né? Nunca tinha isso na minha cabeça. Certamente, se eu quisesse, teria entrado, pelo menos sido candidato, com certeza. Mas, assim, não é meta minha. Eu tenho outros planos, né? Então, falando agora um pouco aí dos planos, né? Que a política não faz parte, né? Mas voltar para a Polícia Federal, eu gosto muito dessa área, como eu falei, da PNL, né, do coaching. Então, eu já trabalhava com isso antes da secretaria, e eu acho assim que eu conheço tanta gente, né, que quer ter um lugar, né, ali no serviço público. Hoje ainda das carreiras mais procuradas, o serviço público em geral. É uma oportunidade que muita gente procura, e muitas vezes falta alguém, né, que oriente, que seja um guia, que dê um norte para essas pessoas. E, assim, eu fiz algo para mim que deu certo, né? Tanto é que com 23 anos eu já era delegado da PF, fomos os mais novos no Brasil, tinha passado já em outros concursos antes. Então, assim, eu tenho conhecimento que eu tenho condições de ajudar muitas dessas pessoas, de levar essa orientação a essas pessoas, né? Então, é que eu digo, o grande propósito que eu tenho na minha vida é esse, é de ajudar as pessoas a extrair o máximo delas, que elas possam cada dia se tornar melhores. Quando eu consigo fazer isso, é isso que me faz feliz. Né? Se um dia eu perceber que eu posso fazer isso na política, por que não? Né? Mas, no momento, trabalhando nisso, de ajudar essas pessoas
como eu busquei aqui, junto aos policiais, que os policiais se desenvolvessem ao máximo, né? Na verdade, são eles que fazem a segurança do Estado, né? Um dia eu vou embora, meu caminho normal, eu vou sair, vocês vão ficar. E minha família, meus amigos que estão aqui, eles dependem do trabalho de vocês, são vocês que fazem a segurança. Então, eu tenho esse plano e também, quem sabe, né, a experiência própria aqui na secretaria, modelo de liderança, de gestão e de gerenciar crises, também foi, assim, acho muito difícil, talvez algum outro secretário que passou por tantos momentos difíceis como eu, né? Para não citar tantos outros, mas aí, desde 2017, tantos momentos aí com chacinas, né? Algumas com repercussão a nível nacional. Depois, né, a gente teve aí 18 ainda melhorando, mas ainda com alguns eventos desses. Aí vem 2019, questão de ataques, né? Ali no mês de janeiro e depois em setembro, mas principalmente em janeiro, por conta dessa virada no sistema penitenciário. E agora também no ano 2020, pegando aí motins, né, ou alguns chamam de greve da Polícia Militar, e logo após uma pandemia. Então, para não citar outras coisas, se você juntar isso aí e alguém na área da segurança que gerenciou tudo isso, eu acho que talvez seja um caso único no mundo, né? Então, é algo também que eu pretendo, assim, talvez escrever ou trabalhar um conteúdo em cima disso, para também poder levar alguma experiência. Espero que ninguém passe por tudo isso que eu passei, mas que alguns vão passar por uma coisa e ou outra, né? Então, assim, de poder também colaborar com isso, na construção, né, de um conhecimento em relação a isso, eu acho que seria uma forma também que estaria tudo a ver também com esse propósito de vida que eu falei, que é o meu propósito. Então, para a gente encerrar, vamos agora com leveza falar sobre futebol, time do coração? Ceará, né? Um hobby recente. Café? Olha aqui meu cantinho do café. Não é de graça que eu estou aqui no cantinho do aconchego do café. Sei que você tem muito conhecimento de café. Pouquinho, né? Café e também eu gosto de estudar sobre cervejas também, né? Como elas são feitas, né? Combinações, harmonização é um assunto também. Alguns pro vinho, né? Eu me interesso muito pelo mundo assim, da cerveja também. E o café. Bebidas amargas, né? Tá certo. Eu soube até que no aniversário ele ganhou um monte de tipo de café diferente, ou seja, teremos um barista a mais nesse mundo aí com especialidade em cafés e drinks de café, né? Tem tudo isso aí nesse universo para explorar. Ou seja, André Costa, trouxemos muitas novidades aqui que as pessoas certamente não conheciam a seu respeito. Muito obrigada por participar da Coluna da Hora. Obrigado, André. Obrigado, delegado. Outra ocasião. Obrigado, Roberto. Obrigado, Evelyn. Só você mesmo para tirar certas coisas de mim, viu? Mas obrigado aí, foi maravilhoso aí. Obrigado e parabéns aí, viu, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo também. E fica aqui, então, o nosso agradecimento ao delegado André Costa, a participação dele aqui na Coluna da Hora, e também um convite para que você se inscreva, para que você deixe seu like, deixe comentários aqui na entrevista. A gente está sempre aos sábados, a partir das 11 horas. E a gente encerra esta Coluna da Hora de hoje com uma soma bem interessante de música. A gente tem o cearense Cláudio Oliveira, a gente tem o carioca Jefferson Gonçalves, a gente tem o blues de Robert Johnson, direto do Mississippi. Pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês. Tchau. When you got a good friend that will stay right by your side. When you got a good friend that will stay right by your side. Give her all your spare time, love and treat her right. I mistreat my baby, and I can see the reason why. I mistreat my baby, and I can see the reason why. Anytime I think about it, just wring my hands and cry.
apologize? Would she sympathize with me? Would she sympathize with me? She's a brown-skinned woman, just as sweet as a girlfriend can be.